Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Este é o podcast Bota o Fé Nesse Som, chegando na sua 15ª edição. Eu sou o Felipe Ramos e por aqui o assunto é música brasileira contemporânea, principalmente a cena independente. Hoje vamos conversar com China, que acabou de lançar o seu 4º álbum de estúdio, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. China que apareceu pra cena na década de 90 com a banda Chequitosado, lá de Recife, filhos do Mangue Beat, frutos do Mangue Beat. Hoje ele tem uma carreira solo e você deve conhecê-lo também pela televisão. Ele é ex-VJ da MTV, apresentador de festivais e do carnaval na Band e de festivais no Multishow. Tive uma conversa muito boa com ele, ele falou sobre o Brasil, falou sobre o disco, falou detalhes de cada composição, fez uma análise muito boa do momento que a gente vive hoje na música. Enfim, foi uma ótima entrevista e espero que você goste. Então, fica aí, este é o Bota Fé Nesse Som 15, que começa agora. Na mão, quem vai determinar quais são as chances de alguém virar estatística, nota de jornal? A violência cospe bala e sangue, outro corpo caiu no canal. A polícia vai brincando de Deus nesse inferno subtropical. O Bota Fé Nesse Som vai conversar hoje com China, que acaba de lançar o seu 4º álbum, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. China, um prazer estar falando contigo, muito obrigado mesmo por atender nosso convite. Pô, eu que fico feliz, velho, fico muito feliz. Falar do disco novo pra mim tá sendo uma alegria, assim, é um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito cuidado, assim, também, diante de tudo que tá acontecendo no país. É quase um grito, assim, de coisas que não só eu, mas um monte de gente tem falado por aí, né, cara? Então, eu fico bem feliz com todo o convite que pinta. E, pô, falar com a galera aí, velho, em Palmas, eu, porra, louco pra ir nesse lugar, véio. Alguém me leva pra Palmas aí. Pois é, aqui em Palmas, e olha que tem muito lugar massa pra você visitar, aqui tem Jalapão, a gente espera que um dia aconteça um show aqui em Palmas, tá precisando. Opa, espero que logo. China, depois do que aconteceu na política nesses últimos anos, de 2014 pra 2018, eu vou usar a referência 2014, porque foi quando a Dilma ganhou e foi quando você lançou o seu último disco. E nesse último disco, no Telemática, você já falava em ocupar, né? Você já falava do movimento Ocupa Estelita. E aí, de 4 anos pra cá, 5 anos pra cá, olha o que aconteceu. Impeachment, golpe, eleição do Bolsonaro. Tudo isso inspirou você nesse álbum, né? Tudo inspirou. Na verdade, eu sempre curti muito o lance da crítica social, de colocar isso em palavras, desde o Chequitosado. Pegar minha primeira banda, o primeiro disco que eu lancei já estava recheado de críticas sociais. Eu acho que como compositor, bicho, a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, entendeu? Eu acho que a nossa arma é o papel, a caneta e o microfone. É o nosso jeito de lutar, de mostrar as mazelas mesmo do Brasil, fazer com que isso chegue nas pessoas, sabe? Temos vários exemplos de ótimos discos que tocaram muita gente, o Lado B, Lado A do Rapa, os discos de Chico Science Nação Zumbi, que mudaram completamente a cena pernambucana. Então, eu absorvo influência de todas essas coisas, cara, e acho importante, como compositor, questionar isso, levar esse tipo de palavra para mais gente, que mais pessoas escutem isso, sabe? Na época, você falou do Telemática em 2014, eu estava completamente dentro da história do movimento Ocupa Estelita, que são os galpões lá em Pernambuco, que a prefeitura fez um consórcio, que depois se descobriu fraudulento, para querer derrubar, fez um leilão, que depois se descobriu fraudulento, para derrubar uma área de galpões lá, que é linda, maravilhosa, para construir tipo arranha-céus, e era tudo que a sociedade não queria, né? Recife vive cada vez mais essa coisa da verticalização. Verticalização por metro quadrado, de muros altos, olhos tensos pra guardar o medo que mora ao lado. Quem tá de cima
não vai olhar pra baixo. E isso toca muito o cidadão. Eu sou um cara que tô muito na rua, cara. Sabe, eu vivo a rua, eu adoro estar na rua, gosto de ir nos lugares, de conhecer gente, de ir em todo lugar. Gosto de ir em todo lugar. E cada lugar que você vai é muito triste. Por exemplo, uma hora atrás eu passei no postinho de saúde daqui da cidade que eu moro e tava lotado de gente e uma senhorinha falou, pô, quando eu tinha um médico estrangeiro não demorava tanto para ser atendido. Engraçado, né? Então você vai recolhendo essas informações pela rua e acho que o compositor é meio um cronista da realidade. Então isso acaba sendo transformado em palavras, sabe? Em canções. Você mora em Olinda? Não, eu moro em São Paulo hoje em dia. Ah, você tá morando em São Paulo. Mas você procura trazer também um pouco dessa realidade que você viveu no Nordeste, né? Completamente. É da onde eu vim, é da onde eu tiro todas as minhas referências. Olinda, Pernambuco, é um lugar que tá encravado em mim, bicho. Eu já moro em São Paulo há quase 10 anos e não consigo perder esse sotaque. Sacou? Então, tipo, é onde eu respiro, é onde eu vou buscar informação. Mas claro que eu sempre fico atento em tudo que está acontecendo no Brasil. Eu vejo o Brasil inteiro como meu, entendeu? Essa limitação geográfica, essa divisão de sotaques, para mim não faz a menor diferença. Em cada lugar do Brasil que eu vou, eu sinto que é meu. E acho que todo brasileiro devia se sentir assim. Então eu acabo achando tão besta assim quando eu vejo esse separatismo bobo, sabe? Porque o Sul, porque o Sudeste, porque o Nordeste, o Norte. Nossa, bicho, eu acho disso de uma besteira, tá ligado? Tipo, bicho, vamos juntar tudo e vamos aproveitar o melhor de cada lugar. Acho que se a gente tivesse mais essa consciência como cidadão de que o Brasil pertence a gente, talvez as coisas não tivessem tomado esse rumo. Mas não dá uma saudadezinha de Recife, não? Do Nordeste, um lugar onde Bolsonaro não ganhou? Sempre dá, né, velho? Sempre dá. Ainda mais quando eu leio notícias, tipo, que o Nordeste ganhou a Olimpíada de História e tal, sabe? Isso me deixa cheio de orgulho. O Nordeste sempre foi uma terra muito aguerrida, né? Uma terra de muitas revoluções, de um povo sempre muito contestador. Apesar de também muito sofrido, muito contestador, muito, muito guerreiro. Então, eu sempre tenho saudade, mas eu tô sempre voltando, bicho. Sempre que rola um vacilo, eu meto o pezinho em Olinda, tá ligado? Você falou nesse movimento de ocupação lá do Ocupa Estelita, e esse álbum também, ele traz essa mensagem, de certa forma, esse novo álbum de ocupar, né? Ocupar a política. Eu acho que o Brasil vive um momento... Claro, obviamente que tem todo esse lado negativo, que é essa polarização absurda, mas tem um lado positivo, que é, tipo, as pessoas têm falado mais sobre política. Se você pegar historicamente, a gente sempre se esquivou da política. O brasileiro nunca foi aguerrido para falar de política, para questionar tudo o que está acontecendo no país. E tem se falado mais sobre política. Então, eu acho que isso é um dado importante. Agora, junto com isso, bicho, tem que haver educação, sabe? E quando eu falo educação, não é só para a galera mais necessitada, não. Tem gente que tem a maior grana e faz intercâmbio fora, estuda nas melhores escolas, mas não tem a menor educação. Eu acho que falta um pouco de uma educação mais comunitária, da gente se olhar mais, da gente olhar mais para o lado, sabe? Olhar para o próprio umbigo, a gente não está transformando nada. Acho que é um momento de se transformar. Eu acredito que com minha música e com minhas ações, se eu conseguir mudar 3, 4 pessoas à minha volta, eu já estou muito feliz, tá ligado, velho? Eu acho que a gente precisa desse momento de enxergar um pouquinho além da bolha. Hoje eu estava assistindo TV e vi um dado lá que 10% da população brasileira é riquíssima, enquanto o resto da população inteira vive na pobreza, abaixo da linha da pobreza. É muito triste, cara. É muito triste quando você olha que você pode compartilhar. Por exemplo, voltando ao papo do Ocupa Estelita. Cara, eu sou de Olinda, o movimento é de Recife, é uma outra coisa, mas por que não se engajar? Por que não lutar por um bem maior? Sabe, eu fui lá na ocupação. Enquanto os políticos estavam falando que lá estava sendo ocupado por bêbados, vagabundos e maconheiros, o que eu vi lá dentro foi gente, professor de história dando aula à molecada das comunidades em volta, sabe? Aula de arte, aula de música. Vi uma galera querendo transformar aquele lugar, criaram até uma biblioteca, bicho. Sabe? No meio de barraca, de tudo, criaram essa biblioteca. Então, é um pouquinho que a gente faz, bicho, pelo próximo.
Acho que a gente precisa olhar mais para quem está em volta. Eu acho que tem faltado um pouco isso, assim. Eu acho que esse capitalismo desenfreado que a gente vive fez com que a gente ficasse só olhando para o nosso umbigo. E é bem triste, sabe? É bem triste quando a gente se vê nessa situação de não poder, de sequer olhar para o lado, de ver morador de rua e, em vez de tentar ajudar, ir lá e tirar uma foto para dizer como é que tá o Brasil, entendeu? Não, não é desse jeito. Se você quer mudar o país, tipo, arregaça as mangas e vai fazer coisa, sabe? Limite sua área, proteja-se, o céu não vai lhe deter. Ocupe-se, transformando a sua área, não perca seu lugar ao sol. Eu tenho um projeto junto com um monte de músicos que chama Hospitais. A gente faz um show por mês em hospitais públicos de São Paulo, em creches e tal. Cara, é muito bacana. Não tem nenhuma grana envolvida, é todo mundo no amor. Sou eu, Kiko Zambianchi, André Kisser, os caras do Cachorro Grande. Tem pelo menos uns 50 músicos envolvidos nisso, cara. E toda vez que a gente toca, a gente sai com uma sensação tão boa, tá ligado? De troca, de ter deixado alguma coisa, de ter pego alguma coisa de volta. Acho que esse tipo de ação, se o brasileiro praticasse um pouco mais, a gente ia perceber o quão discrepante são as realidades do nosso país e como é que a gente poderia melhorar isso de alguma forma. O Bolsonaro ganhou, mas também tem uma grande parte da população que também não votou nele. Você acha também que falta arregaçar mais as mangas, como você tem esse projeto aí, os hospitais, enfim? Cara, eu acho que só a gente já tá aqui conversando sobre isso e isso vai chegar em mais pessoas, a gente já tá fazendo alguma coisa. Uhum. Sabe? Eu acho que se posicionar é importante. Colocar os argumentos é importante. Que isso toque outras pessoas, entendeu? Não é se cobrar de, nossa, todo mundo agora tem que estar envolvido em algum projeto social e tal. Não, cada um faz o que lhe cabe e o que consegue fazer. Sabe? Eu acho que esse tipo de cobrança também, de botar esse dedo na cara e precisamos... Também eu acho que não é por aí, porque não é esse o caminho. Eu acho que o caminho sempre é o diálogo. Tá? Obviamente que tem gente que a gente não consegue dialogar, né? No meio disso tudo que está acontecendo, você levantou bem a quantidade de fascista que saiu do esgoto e tá botando a carinha, é ridícula, sabe? Você olha e você faz, puta, velho, não acredito, 2019, sabe? 2019 eu tenho que ouvir a palavra golpe, palavra ditadura, palavras que eu estudei na escola, que eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Nazismo. Tá ligado? É muito louco, velho. Eu acho que racismo não, porque racismo a gente sempre ouviu. Nazismo. Ah, nazismo, tá, foi mal. Exatamente. O exército homenageou o nazista esses dias. O exército, exatamente, o exército brasileiro homenageando um major nazista, entendeu? E as pessoas achando aquilo legal. A gente tem um presidente que idolatra um torturador, e as pessoas acham isso bacana. Não, cara, mas eu acredito muito que isso é uma quantidade muito pequena de gente. Que na hora que houver uma transformação, essa galera volta pro seu esgoto, entendeu? Porque é uma galera que não tem força. Não tem força para encarar o negócio. Então volta ali pro seu esgoto e fica dentro desse ninho de rato aí, dessa galera. Entendeu? Mas eu acho importante, só o fato da gente discutir política, de conversar sobre política, a gente já está fazendo alguma coisa, sabe? Só o fato de você conseguir mudar pequenas realidades em sua volta, eu acho que você já está fazendo alguma coisa, sabe? Não dá para abraçar o mundo, a gente sabe. Quando a gente é jovem, a gente super quer abraçar o mundo inteiro, né? Aí vai ficando mais velho, vai fazendo, opa, se eu conseguir mudar 2, 3 aqui em minha volta, já tá bom. Uhum. E é assim que a gente vai tentando fazer as transformações, sabe? É um pouco de compaixão. Acho que a gente tá num momento que se briga tanto que a gente esquece um pouquinho da paixão, do amor, sabe? Do cuidado com quem tá do lado, sabe? Você vê a quantidade de gente se matando aí, tipo, o número de feminicídios aumentando absurdamente, entendeu? Pessoas que não querem a cota racial, que acham isso um absurdo. Eu tava conversando com um amigo e ele foi é muito bom quando você consegue derrubar um argumento, e é muito fácil derrubar um argumento de gente assim. Quando ele começou a falar que essas cotas eram absurdas e tal, cara, imagina a tua realidade. Tua realidade é descer do teu condomínio, pegar o busão e ir pra tua faculdade. Imagina o cara que mora numa zona de conflito, tá ligado? Com milícia, com traficante, com tudo isso, que todo dia acorda debaixo de bala, que tem que pegar 3, 4 conduções para chegar na mesma faculdade que tu estuda.
Quem é que tem a vida mais fácil, tu ou ele? Aí o cara, puta, não tinha parado para pensar assim. Esse é o problema, a gente não tá parando para pensar assim. A gente não tá parando para pensar em quem tá em volta. Entendeu? É só o nosso umbigo e vamos aí. E é muito triste, cara, não é dessa forma. Eu tenho mudado radicalmente, assim, a forma de pensar de muitas coisas, assim, e acredito que, pelo menos para mim, tem feito muito bem. Viver como lama nos sapatos de alguém, entre coronéis, sobrenomes e cartéis. Respira mais fundo até achar o equilíbrio. Pensa como age, age como quer falar. Sua intuição, um deus em exercício, que dança no escuro sem medo de se arriscar. Enfrentar qualquer perigo. Coragem para mudar. A música, então, também tem esse poder, né? De fazer as pessoas pararem pra pensar. Eu acho que depende de quem quer, de qual ouvido chega. Por exemplo, quando você vê aquela playboyzada inteira cantando as músicas do lado B, lado A do Rapa, sabe? E sai, tipo, com o mesmo discursinho de merda, você vê que não fez a menor diferença. Racionais Pra também, mim, né? O próprio Mano Brown tava falando disso esses dias, que o público não tava merecendo mais Racionais, porque muitos que ouviam Racionais hoje estão votando em Bolsonaro e tal, estão defendendo coisas que eles não defendiam, que eles nunca defenderam. Você vê que louco, né, velho? Você vê que louco. Pra mim, a música sempre foi muito transformadora, cara. Eu lembro de moleque, assim, escutando o Planet Hemp a primeira vez, O Futuro do País, que é uma música que, cara, se fosse lançada hoje, tava falando do mesmo tema, entendeu? E era super atual. Eu lembro de ser muito transformado pela música desde sempre, assim. Sempre a mensagem foi uma coisa muito forte, assim, pra mim. Mas, realmente, tem gente que não vai ouvir, cara. É igual o cara que tu bota 15 publicações diferentes pra ele ler e ele não vai entender, cara. Sabe? E a gente vai tentando, né? Vamos tentando como pode. Tem esse sentimento, muita gente tá com esse sentimento de desgosto, de impotência, de desistir, de ir embora por causa desse momento no Brasil. Muita gente já pedindo pra cair logo um meteoro e acabar tudo. E você lança esse álbum, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. Como encontrar força, então? Dá pra encontrar força na música? Dá pra Cara, ter eu esse acho que manual dá. de sobrevivência? Bom, pra mim eu encontrei a força na música. Foi o meu meio de vomitar tudo que eu tava sentindo. Sabe, como eu te falei, é um discurso que não é só meu, é um discurso que eu vou na padaria, escuto, o meu vizinho fala isso, no jornal tá falando isso, no Twitter tá falando isso. É um discurso, é um sentimento de várias pessoas. Mas eu acredito muito nessa coisa cíclica dos tempos. Sabe? Eu acho que, sim, vivemos momentos muito obscuros, que já já vai rolar uma luz e vamos sair para outro lugar. Eu acho que o melhor jeito de enfrentar os dias mortos, primeiro, é não recuar em nada, de tudo que a gente conquistou, a gente não pode dar um passo atrás, é sempre dar onde a gente está para frente, sabe, essa coisa do ninguém solta a mão de ninguém, é exatamente isso, cara, é exatamente isso. Eu sempre gosto de pensar no momento que a gente está com a história do movimento Mangue Beat, que Chico falava muito essa coisa de, velho, eu sozinho não vou conseguir derrubar essa porta, preciso uma galera para derrubar essa porta, e o movimento Mangue Beat foi feito assim, com uma galera. Tanto que quando explodiu, apareceu banda de tudo que era lugar, que nem a galera de Recife sabia que tinha tanta banda lá, tá ligado? E isso pra mim foi um ensinamento. Eu sou totalmente cria do Mangue Beat, eu só sou músico porque vi show do Chico Science Nação Zumbi, e daí resolvi virar músico. E na minha cabeça sempre foi assim, eu montei um selo que lança artistas pernambucanos, que é o Joinha Records. A gente tenta, o estúdio que eu tenho tá sempre de portas abertas para qualquer um que chega para gravar. Às vezes o cara, puta, velho, eu não tenho grana. Eu disse, vai, vamos aí. Depois a gente olha como é que faz. Eu sou um tremendo entusiasta da música, velho. Eu acho que a música transformou minha vida, me levou até esse quarto aqui que eu tô conversando com você em São Paulo. Entendeu? Tipo, foram muitas mudanças na minha vida. E eu vi a vida de muita gente mudar por causa da música. Então a música, sim, é um jeito da gente passar desses dias mortos. Acho que é uma luta diária, bicho. É uma luta diária. Sobreviver. Eu li uma frase de um cara falando, não, que viver hoje é um luxo. Mas, porra, se viver é um luxo, imagina sobreviver, né? Que é o que grande parte da população brasileira tá tendo que fazer, sabe? Eu moro numa área rural de São Paulo e, bicho, a galera não tem grana pra comprar bujão de gás, velho. Sabe? A galera tá na lenha, entendeu? Tipo, todo
todo agricultor aqui que teve um grande incentivo durante os 14 anos lá de governo do PT, estão tudo fodido agora, velho. Os caras não estão sem grana, porque agora o dinheiro é voltado para grandes corporações, sabe? E aí se tem a feirinha do orgânico, que é uma coisa linda, cara, aí tá morrendo porque não tem incentivo. Então, mas a galera resiste, e isso é que é o mais foda. Ninguém pegou sua terra e ofereceu para agronegócio, tá todo mundo resistindo. E eu acho que é isso, é resistência, cara. Eu acho que agora é um momento de resistência, de falar alto, de colocar as ideias, entendeu? Eu acho que a gente vive esse lugar agora. Sob as leis todos são iguais, a diferença é quem paga mais. Todos têm direito à proteção, mas quem decide faz distinção. O direito de ser julgado, independente e imparcial. A família é fundamental e as pessoas de bem são o tribunal. Você falando em resistência, é uma resistência também para os artistas, porque há um ataque à cultura. Como é que você está vendo tudo isso? Você está preocupado? Como é que você acha? Você acha que pode ter um prejuízo muito grande para os festivais? Porque os festivais independentes estavam em alta, né? Hoje os grandes festivais brasileiros de música independente, eles estão fora conseguiram sair dos grandes centros. Bananada em Goiânia, Coquetel Molotov em Recife, o Se Rasga em Belém, aí tem o Radioca em Salvador, tem o do Sol lá no Rio Grande do Norte. Você acha que isso está tudo em risco? Como é que vai ser para sobreviver a música, principalmente a música independente brasileira, no momento que ela não estava tão bem, mas estava evoluindo? Eu acho que a gente sobrevive, tipo, quando eu comecei minha carreira, o único festival que se tinha, assim, grande e tal, era o Abril pro Rock, né? Na época, que era o festival que o Brasil todo olhava. E depois eu olhei muito feliz, assim, de ver essa explosão de festivais pelo Brasil inteiro, de outros festivais dentro de Recife, como o Coquetel Molotov, ganhar força também. Eu acho que é preocupante, sim, é muito preocupante, porque um estado que não investe em cultura, bicho, é de completa ignorância, sabe? Eu tenho um amigo que ele é palhaço na França, e o governo francês dá uma grana para ele ser palhaço. O governo francês entende que quando ele não está atuando, ele está estudando. Então, tem uma grana. Você vê o próprio Coquetel Molotov, quando começou, tinha invasão sueca, invasão dos franceses, que era tudo bancado pelos governos franceses, era uma parceria entre governo francês, governo da Suécia, porque esses países apostam muito em cultura. Eu tenho rodado muitas feiras internacionais de música, e é impressionante, cara, como os países investem em cultura, de mandar suas delegações e tal, enquanto a gente vai aqui bancando do bolso, se virando como pode para chegar, sabe? Vou te falar assim, dizer que, nossa, eu tô com muito medo do que vai acontecer à cultura brasileira. Cara, medo eu não tenho, porque a cultura brasileira sempre foi sucateada. A gente teve um momento muito bom, sabe? E foi massa crescer nesse momento. Foi muito legal aproveitar esse momento todo que teve. A gente sabe a importância da cultura. Você vê agora, aqui em São Paulo, cara, a virada cultural movimentou acho 250 milhões no fim de semana. Você vê, cultura dá dinheiro, cultura traz turismo. O Festival de Teatro de Curitiba também, que é gigante, está ameaçado. O Anima Mundi também está ameaçado. Eu acho meio burro, assim, quem não consegue enxergar na cultura uma forma de lucro e o mais importante, uma forma de se ficar mais inteligente, né, cara? Acho que a cultura deixa a gente muito inteligente. Foi por estar dentro da cultura que eu adquiri muito mais o hábito de ler, de me interessar mais pelas coisas. Eu era moleque, velho. Eu ia pra escola, tipo, revoltado. Não queria estudar de jeito nenhum. E como eu comecei muito cedo, com 17 anos, eu já tava, tipo, morando no Rio com shake tosado e a gente com gravadora. E daí que veio o estalo de bicho, eu preciso ler e me informar sobre as coisas pra eu saber falar, pra eu poder colocar isso em canções e tal. E aí tomei o gosto pela literatura, de me inteirar em outras matérias que na época da escola eu não dava a menor bola. Isso tudo foi transformador por causa da cultura, por causa da cultura que eu absorvi. A quantidade de músicos que tem no interior de Pernambuco, por exemplo, que sobrevive pela cultura, os maracatus. Tem uma história de um cara muito foda, velho, que é o Galego do Trombone. Ele até aos 21 anos ele cortava cana. E aí ele passava todo dia na frente da escola de música e o maestro, bicho, vem estudar um instrumento, é de graça. Um dia ele foi, velho. 4 anos depois, esse cara tava na Europa com Siba, rodando a Europa inteira, fazendo shows. Porra, me fala se cultura não é realmente um elemento transformador, tá ligado? Transformador. Imagina você ter um incentivo à cultura
dentro de comunidades que precisam. Quantas crianças a gente ia trazer para música, cara, para arte em geral, sabe? Crianças que estão ali expostas ao tráfico, a qualquer outro segmento, e que na cultura poderiam enxergar um outro caminho, sabe? Então, eu acho de uma ignorância, assim. Mas é isso, a gente tem um governo ignorante, então não dá para cobrar desses caras que esses caras saibam quem foi René Magritte, saiba quem foi Salvador Dalí, ou saiba quem foi Chico Sainz. Esses caras não sabem, velho, não vão saber nunca, não fazem ideia da importância cultural brasileira. Os caras desdenham Chico Buarque, entendeu? Já começa daí. Tipo, mas assim a gente vai lutando, cara. Eu acho que vai lutando, eu acho que realmente faz uma ferida, principalmente nos festivais independentes, nos editais de cultura, que são tão importantes para revelar um monte de nome, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acredito que nesse tempo que a gente teve essa fase boa de ter um governo olhando um pouco para a cultura, que nem foi tão suficiente, foi um começo, vamos dizer assim. Foi um começo, foi um ótimo começo. Uhum. A gente criou uma casca, entendeu? A gente sabe trabalhar nesse negócio de cultura agora. Antes ninguém sabia fazer isso, era uma loucura. A gente ligava e o contratante de show, sei lá da onde, o cara, vamos ver se eu trago tua banda aí, tem que ver. E você vê que hoje tem profissionais trabalhando nisso, que você liga e você fala de igual para igual com essas pessoas, é muito legal, tá ligado? Acho que a gente sobrevive sim, acho super. Confiar em quem? Cultivar o quê? Substituir e satisfazer. Confiar em quem? Cultivar o quê? Substituir e satisfazer. E quanto custa a felicidade? E quanto tempo tem de duração? Já é mais cara que a realidade e dura menos que a alucinação. O tempo todo se inventar de novo, miraculoso jeito de vender. A propaganda deixa um apavoro. Você falou que mora numa região mais rural, você tem muito contato com as pessoas comuns, muita gente, você também citou no começo as pessoas, muita gente necessitada, muita gente pobre nesse país. Aí agora eu quero trazer para a realidade da mídia, que hoje você liga o rádio, por exemplo, aqui no Tocantins, você dificilmente vai ouvir China, você vai ouvir Chico Sainz, você vai ouvir sertanejo o dia inteiro, entendeu? É aquele domínio de uma única cultura. Não tô aqui dizendo que sertanejo não é cultura, sertanejo é cultura. O problema é ter esse monopólio assim dentro dessa indústria. E aí eu queria que você comentasse como o artista independente supera essa barreira. Tem a internet, chegou a internet, melhorou. Mas a própria internet também tem os seus problemas de algoritmos. Como, por exemplo, chegar nessa população mais pobre? Tem uma garotada aí que, por exemplo, podia super estar curtindo China, curtindo, sei lá, Baiana System, mas ele só ouve sertanejo o dia inteiro, é o ritmo que vai ficar pra ele. Não que o problema seja gostar de sertanejo, mas só o sertanejo ou só um ritmo musical chegar pra ele. Queria que você comentasse como vocês, artistas independentes, superam essa barreira. Cara, esse lance das rádios, isso não é no Tocantins, é em Recife, é em qualquer lugar que tu vá. As grandes antenas estão preocupadas com números, né? É outra coisa. Eu tenho uma teoria que se alguém desse um jabá para tocar Beethoven todo dia, porra, tava todo mundo assoviando Beethoven pela rua, tá ligado? Tipo, a gente sabe essas músicas do sertanejo sem querer, bicho. Sem querer. Eu não tenho um disco de sertanejo em casa, nada contra, mas não tenho nenhum. Mas sei as músicas todas, tá ligado? Sei pelo menos umas 4, 5, se você perguntar. Eu acho que a cena independente sempre vai criar seus mecanismos, entendeu? Você vê, no Alto Zé do Pinho mesmo, em Pernambuco, o Devotos mudou a realidade do lugar. Era um lugar que era conhecido como um lugar super violento, nos anos 80, e a cultura transformou isso. O Devotos, o Terceiro Mundo... aí tem o Estrela Brilhante, o Maracatu, o Afoxé e Lady Guibá. Essa galera se juntou e começou a promover cultura dentro da comunidade. Criaram uma rádio de alto-falante, inclusive a rádio chama alto-falante, e começaram a tocar um monte de som. Tem algumas pequenas casas de show que dá para fazer show lá no Alto Zé do Pinho. Ou seja, hoje você sobe no Alto Zé do Pinho, você é bombardeado de cultura por todos os lados, tá ligado? É muito legal. E eu acho que a cena independente vive desse esquema de guerrilha sempre, tá ligado? Eu fico brincando assim quando a galera fala,
Pô, tal artista, vou dar um exemplo de um cara que eu admiro muito e tá muito grande, Emicida. Pô, Emicida tá estourado. Sinceramente, velho, pra mim estourado é quem minha mãe conhece. Tá ligado? Se minha mãe conhecer, tá estourado. Entendeu? Então você vê que até um cara como Emicida é um cara que não tá na rádio também. Não toca em todas as FMs. Faz um outro circuito, cria um outro caminho. E, continuando no exemplo de Emicida e de Fiote, o irmão dele com a Lab Fantasma, cara, são dois malucos que transformaram o mercado da música brasileira. E são dois tremendos exemplos a serem seguidos, entendeu? São dois caras extremamente inteligentes que conseguiram, com muito menos do que a grande maioria tem, fazer esse monte de coisa que eles fazem, sabe? Então, eu acho que a cena independente vive nesse esquema de guerra de guerrilha mesmo, e é assim que funciona, tá ligado? Da gente, em vez de ficar nessa de, pô, tinha que tocar na rádio e tal, bicho, na rádio vai tocar, tem um outro esquema, né? Todo mundo sabe dos esquemas de promoção comercial que a rádios tem. Você tá disposto a entrar nesse esquema de promoção comercial? Eu não tô, sabe? Eu prefiro investir meu tempo em outras coisas, em pegar meu som, levar para dentro de um lugar e fazer um show, sabe? De juntar 3, 4 bandas e criar um festival. Eu cresci assim, o Shake Tosado cresceu nessa. Até o Shake Tosado assinar com gravadora, cara, a gente juntava 3, 4 bandas, que era para conseguir pagar o espaço e para juntar os instrumentos de cada um, porque um cara tinha uma bateria, o outro tinha uma de guitarra. Às vezes as bandas não tinham nada a ver, mas se juntavam só porque cada um tinha um equipamento. Ia ser interessante para todo mundo. Minha carreira foi toda nesse esquema. Quando eu saí das gravadoras, eu passei pela Trama, passei pela EMI. Fiquei independente até então. Cara, vou te falar que minha carreira melhorou muito sendo independente. Porque dentro de uma gravadora, eu era muito pequeno. Eu disputava o meu lançamento, por exemplo, com o Ney Matogrosso. Você acha que uma grande gravadora vai investir dinheiro em quem? Em China, que está começando lá de Olinda, ou em Ney Matogrosso, que é um artista consolidado? E estando independente, eu consegui criar o meu caminho, sabe? De montar a minha empresa, de gerenciar a coisa toda que acontece, de saber cada disco que vai. Bicho, tu não sabe a emoção que me dá encartar cada disco. O Manual de Sobrevivência para Dias Mortos eu encartei sozinho aqui no fim de semana. E aquilo era de um prazer para mim, tá ligado? Eu até escrevi algumas cartinhas e enfiei dentro de alguns discos, tá ligado? Quem comprar o disco talvez receba uma cartinha minha. Se eu tivesse uma gravadora, eu não ia ter condições de fazer isso, sabe? Agora eu sou dono do meu negócio. Então mudou para melhor. Para mim melhorou bastante, assim. E é isso, a gente vai trabalhando como guerrilheiro. Porra, eu tô super feliz de conversar contigo, bicho. Uhum. Sabe? Tipo, poder falar pra galera que tá no Tocantins e tal, porque é um lugar que eu nunca fui fazer show, nunca consegui chegar aí, que é um lugar que eu tenho a maior vontade de conhecer, e já estamos aqui trocando essa ideia. Será que a gente não tá furando um bloqueio? Estamos super furando um bloqueio, sim, com certeza, estamos furando a bolha. É isso. Você trouxe pro álbum Abel Puan, né? Que já venceu o concurso de slam e tal, que é muito ligado à cultura da periferia. E aí você vem de Recife, que hoje o que tá dominando lá e que é muito bonito de se ver, que é um movimento cultural, que é o brega funk, né? O passinho. A periferia tem muito pra ensinar pra gente também, né? Você falou aí de Alto Zé do Pinho. Cara, tem uma frase de Fred 04 que é muito boa. Fred 04 do Mundo Livre S.A., que ele fala: não espere nada do centro se a periferia está morta. E, bicho, ainda bem que a periferia brasileira é muito, muito viva, sabe? Explode cultura, cara. Você vê a história do Tecnobrega do Pará, o Brega Funk de Recife. É demais, velho. Vê a quantidade de moleque que tá envolvido nisso aí, tá ligado? E furando a bolha, indo tocar em boate de Playboy. A mina lá... Puta, qual é o nome da MC, velho? A MC lá de Recife, que é demais, velho. Ah, MC... Que é do Brega Funk. MC Loma. MC Loma. Velho, quando ela lançou aquela música, foi na mesma semana que Justin Timberlake lançou o disco dele. E ela ficou em primeiro lugar viral no Spotify. Ela não investiu um centavo. Imagina quanto Justin Timberlake investiu. Pois e ela é. ficou em primeiro lugar no Spotify mundial, velho. Mundial, tá ligado? É isso. A força que a periferia tem é absurda, cara. É por isso que eu falo, bicho. Precisa ter incentivo pra essa galera, tá ligado? Uma vez eu fiz em Recife, o meu estúdio lá, o Joinha, a gente fez um esquema para montar um home studio em cada unidade da FEBEM.
e a gente fez uma primeira semana de convivência com a molecada. Bicho, foi muito foda. Os caras nunca tiveram acesso a nada de instrumentos e tal. Então, quem curtia mais computação foi aprender a mexer no software. Quem tinha algum ritmo foi tentar tocar alguma coisa. E a gente foi fazendo rolê. No final, ninguém queria escrever a letra. Quem escreveu a letra foi o policial que estava tomando conta da turma. Velho, quer mais interação do que isso, tá ligado? E ele escreveu uma letra falando de tudo que ele tinha visto. Foi bonito pra caralho, tá ligado, velho? Uma pena que o governo não continuou com o projeto. Mas a ideia era equipar culturalmente cada unidade da FEBEM. Imagina se a gente tem, velho, em cada comunidade, uma mini gravadora, um mini estúdio, onde a galera possa chegar e fazer um som. Em Recife, lá em Peixinhos, que é a comunidade de onde saiu o Mangue Beat, fizeram um puta estúdio lá e tal, não sei o quê, e tá lá o equipamento todo fechado, cara. Sabe? Porque o governo não deu andamento na coisa. A gente tem que olhar, é porque a gente tem muito, o brasileiro tem muito essa coisa, assim, a gente acha que a gente é muito rico, tá ligado? Essa classe média dá muita preguiça, velho, e a gente desdenha de quem tá em volta. Mas se você olhar dentro da periferia, velho, a quantidade de coisa foda que tem ali dentro, a quantidade de aprendizado que tem ali, sabe? De poder trocar com essas pessoas, de sair mais inteligente. Bicho, eu morando aqui na área rural, eu aprendo pra caralho com os velhinhos aqui, bicho. Aprendi a plantar, aprendi a botar massinha em vidro, botar janela, aprendi a fazer aprendi a observar a natureza, tô aprendendo a entender os tempos da lua pra plantar, pra não sei o quê. É uma cultura absurda, que é uma cultura que não se aprende na escola, velho. É na vivência, entendeu? Então, nesses lugares, é que a classe média esqueceu desses lugares. Acha que não faz parte disso, mas a gente faz parte de uma coisa só, velho, que é o Brasil inteiro. China, agora sobre o seu álbum, já caminhando aqui pra finalizar, eu tinha mais perguntas, mas senão eu vou ocupar muito seu tempo. E aí não, eu já vamos quero... aí, né? Porra, tamo aí trocando ideia. Mas eu tô muito curioso pra saber algumas coisas do álbum. E aí eu queria perguntar, eu sempre pergunto pros artistas que eu me entrevisto música por música, assim, um faixa a faixa, pra eles falarem um pouco sobre cada música. E aí eu queria começar a fazer isso contigo, claro, pela primeira música, Vivo. Como é que os detalhes, curiosidades, como é que surgiu essa música? Cara, Vivo foi Vivo na que época tem uma interrogação, né? Vivo. Exato. Já começa a música falando, né? Sai de casa, mas não sabe se volta, né? Isso que é a realidade de muitos brasileiros. Eu li uma matéria falando que a polícia tinha deixado de contabilizar as mortes por bala perdida. E eu achei aquilo muito absurdo, velho. Como assim, bicho? Como não se tem dados dessas coisas, sabe? A quantidade de gente que tem morrido por causa de bala perdida, sabe? E se virou uma coisa banal. Ah, morreu de bala perdida. Não, bicho, isso não pode ser banal. Isso não é banal, isso é uma coisa muito séria, entendeu? Não é que foi um badoque, um estilingue que acertou o cara. Não, foi uma bala, o cara perdeu uma vida. Sabe, você vê aí agora o exército deu 80 tiros numa família, mais de 80 tiros numa família, entendeu? Você tem um presidente que ele quer liberar o porte de arma para o cidadão comum. Bicho, a gente não consegue ligar uma porra de uma seta para fazer uma curva, tu acha que a gente vai saber lidar com arma, cara? Sabe? Tipo, tu imagina duas torcidas organizadas brigando, todo mundo armado. Velho, vira genocídio, entendeu? Então essa música fala um pouco disso, entendeu? Abre um pouco o olho para esse lugar, dessa sensação de medo que a gente vive todos os dias, sabe? É uma sensação muito frustrante, bicho, você sair de casa com medo, sabe? E qual a coragem que alguém tem quando tem um revólver na mão? Eu não vejo isso como coragem. O gatilho que vai dizer quem fica vivo. Qual a sorte de quem não tem a coragem por trás de alguém? O que vou fazer pra ficar vivo? A coragem por trás de alguém. Qual a sorte de quem não tem? O que vou fazer pra ficar vivo? Em 48 horas, pessoas foram atingidas por bala perdida no Rio de Janeiro. Moinhos do Tempo. Moinhos do Tempo tem Belpuan, maravilhosa. Essa mina é incrível, bicho. Minha parceira me mostrou o vídeo dela no YouTube. Eu não tinha visto ainda, eu fiquei de cara com ela.
Aí eu disse, velho, da onde é essa menina, gato? Porra, é de Recife, velho. Eu disse, como assim, velho? Então, ter ela no disco foi demais, esse discurso que ela faz no final. Acredito que Moinho de Tempo é uma grande crítica a essa classe média, entendeu? Essa classe média que se acha super, essa classe média que tá parada no tempo, que se perdeu no tempo, entendeu? Você fez a música primeiro e passou pra ela rimar, como é que foi isso? Ela já tinha escrito isso? Como é que foi essa... Não, eu fiz a música primeiro, e aí tinha um espaço no final, que desde que eu escrevi, eu disse, puta, esse espaço precisava ter alguma coisa. E fiquei naquela, de quem chamar, de quem chamar, de quem chamar. E aí minha parceira deu esse toque, bicho, Belpuan, essa mina é demais, eu acho que ela vai detonar. E porra, o discurso dela, bicho, a letra que ela escreveu ali no final e que ela declama é cortante, tá ligado? A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, muito impressionado, muito emocionado, assim, com aquelas palavras. Para mim é uma honra ter Bel no meu disco, com todo aquele discurso, sabe? No livro de história que a nossa elite era eugenista, vai ficando doado por um fascista. Oh meu pai do céu, me ajude a enxergar. Até dói ser tão realista. Saber que tanto cristão diz amar a todos irmão, mas calam se o preto é executado. Só abrem a boca se o preto é cotista. De escravo a pobre trabalhador, de raça inferior a vitimistas. Século XXI, em branco insistindo em ser neonazista. Fazem rebuliço só de pensar que... Subdesenvolver com Nilcinho Amarante. Quem é Nilcinho Amarante? Pra quem não conhece. Nilcinho Amarante é um maestro pernambucano que sempre participou dos meus discos de algum jeito. Ele sempre escreveu algum arranjo de metais para o meu disco, e discos que eu produzi também. A gente tem um jeito muito fácil de compor. Eu falo para ele imagens e ele transforma isso em música. E Subdesenvolver, a gente queria um prelúdio para entrar Selvagem. É como se fosse uma música só. E como Selvagem tem esse refrão, música para os macacos, dança comigo Selvagem, aí eu falava para ele, Nilcinho, imagina, velho, os macacos tomando conta do mundo e o mundo voltando a ser primitivo e tal. E aí ele fez esse esquema que parece 2001, né, o Odisseia no Espaço, assim. É um cara que eu gosto muito de trabalhar, é um tremendo maestro. Conheci ele na época que eu fiz show junto com o maestro Spock. E é um cara que tá sempre participando dos meus discos. E aí você já começou a entrar em O Selvagem, já que Subdesenvolver é um prelúdio para O Selvagem. Fala sobre esse mundo primitivo. O que você pensou mais em transmitir nessa música? Então, O Selvagem, na verdade, eu acho que é a música que acaba inspirando o disco todo, porque o disco inteiro tem um tema só, que é a palavra sobreviver. Cheguei junto com o produtor Yuri Queiroga, ele me desafiou, a gente se conhece há muitos anos e Yuri sabe que eu adoro um desafio. Aí ele foi lá e deu uma espetada e, velho, escreve um disco sobre um tema só, eu duvido. Bicho, falou duvido pra mim, acabou, tá ligado? E aí, lendo, eu caí na teoria da evolução das espécies, de Darwin. E achei essa palavra sobreviver, então o Selvagem é exatamente uma crônica minha a essa teoria da evolução das espécies. Da aldeia global, a continuidade é a existência do ser. O inimigo é necessário para me fortalecer. A compensação indestruível, porque o ser humano é um processo que evolui para trás. E o infinito tá distante demais. Vamos lá retroceder, podem render-se jamais. Música para os macacos, dance comigo selvagem. Música para os macacos, dance comigo selvagem. Ofertório. Ofertório Eu tava uma vez aqui numa cachoeira, cara, e comecei a viajar, assim. Eu sempre tenho essa viagem de, tipo, chegar em lugares esmos, assim, fazer. Porra, bicho, imagina o primeiro cara que pisou aqui, tá ligado? Que doideira, velho. Imagina o primeiro cara que viu isso. Aí fiquei viajando num índio, descendo todos esses caminhos, sabe? Tipo, antes do descobrimento. A primeira vez que esse cara enfiou a canoa dele ali. Então, é uma espécie de oração, de você mentalmente pedindo forças e fazendo com que as deusas e que a natureza te dê força para você passar pelos caminhos, sabe? E muito dentro dessa história da cultura indígena, assim.
coração. Ilumina minha escuridão. Guardo meu coração, manso e gentil. Fascismo Tupinambá. Essa música eu até queria ter perguntado antes, que aquela música é importante o diálogo, mas tem hora que não dá pra ter muita paciência não, né? Cara, às vezes você precisa escrever de uma forma mais fácil para ser mais bem entendido. Fascismo Tupinambá. Essa frase é de Graciliano Ramos, do Memórias do Cárcere. Eu tirei desse livro. E é uma música que eu peguei toda a Declaração dos Direitos Humanos. Então, a primeira frase de cada estrofe é sempre alguma coisa da Declaração dos Direitos Humanos. E embaixo é como o cidadão de bem entende isso na cabeça dele, sabe? E daí fui escrevendo isso aí. Então eu tinha que combinar num refrão desse, sabe? Do fascista, cidadão de bem, tabacudo, vai tomar no cu. Porque às vezes é importante você conseguir comunicar de uma forma fácil. Foi engraçado que quando eu postei isso nas redes sociais, mal galera, velho, que é fascista, seu filho da puta, tá pensando o quê? Cara, eu só consegui responder pra galera. Nossa, velho, vários fascistas estão se identificando com essa canção. Eu acho que eu cheguei no lugar certo. Atingi o público-alvo. Fascista! Cidadão do bem! Tabacudo! Vai tomar no cu! Consumo. Consumo fala desse movimento desenfreado da indústria de fazer com que a gente tenha sempre o novo, sempre o próximo lançamento, sabe? E também eu acho que veio muito dessa coisa de quando eu vim morar para o meio do mato, assim, de começar a plantar e tal, de começar a perceber que, bicho, eu não preciso ter o melhor telefone, eu não preciso ter o computador mais novo, eu não preciso ter o novo lançamento de nada. Eu preciso cuidar do que eu tenho. E isso é um bem que vai durar bastante tempo, entendeu? Então essa música reflete um pouco isso. Você vê a quantidade de pessoas que estão endividadas, cara. Muito por essa coisa do consumo, de adquirir o mais novo. Eu tenho vários exemplos de amigos que, tipo, sai um telefone novo, o cara compra. Não, porque esse é o mais novo. E daqui a 2 anos ele tá trocando de telefone. Ao mesmo tempo ele tá pagando juros sobre juros para poder ter esse telefone novo. Então ele tá num redemoinho de se afogar em dívida, sabe? E isso é um reflexo muito do brasileiro. Tanto da galera que tem dinheiro para isso, como muita gente da periferia é empurrado para esse consumo. Às vezes o cara não tem nem o que comer, mas tem uma tremenda TV dentro de casa. Porra, é uma satisfação pessoal, sim, é uma super satisfação pessoal. Imagina você conseguir comprar um bem desse e ter dentro da sua casa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, existe toda essa pressão do mercado, bicho, para que você consuma. Cara, eu fui há um tempo atrás em Nova York, eu fiquei meio agoniado dentro daquele lugar, que você toma tapa na cara de marca toda hora, tá ligado? Tipo, compre isso, compre... Olha, você fala, caralho, galera, eu não preciso disso tudo, pelo amor de Deus, me deixa em paz, tá ligado? Tipo, então essa música fala um pouco desse consumo desenfreado que a gente vive, que acaba colocando a gente em diversos problemas financeiros. E aí eu lembro você falando sobre consumo e tal, sobre pressão mercadológica. Lembro que você me falou minutos atrás sobre ser independente, né? Sobre não ter mais a pressão de gravador e tal. Inclusive, o próprio álbum saiu um pouquinho bem depois. Não é bem depois, mas tipo de 2014 para 2019 é um período bom, assim, de espaço entre 2 discos. Sendo que normalmente você vê os artistas lançando música de 2 em 2 anos, ou álbum de 2 em 2 anos e tal, e principalmente esses artistas mais ligados a gravadoras e tal, sempre tá lançando alguma coisa, e muitas vezes não sai com o coração, né, não sai com a alma, porque é uma coisa que é pressão do mercado. E esse disco não tem single, né? Que é uma coisa que tá super na moda, essa coisa de lançar single antes pra ir esquentando. Cara, não tinha como lançar um single desse disco. Não tinha a menor condição, é um disco que retrata um tema só, você precisa ouvir ele inteiro. Não dá pra ouvir uma música e entender do que é que o disco tá falando. Então, foi uma estratégia, assim, não lançar, e tipo, bicho, na boa, cara, eu tô cagando pro mercado, velho. Sabe, eu gosto de ter tempo de escrever minhas coisas, de ter paciência,
de escolher 20 mil vezes a melhor palavra, a melhor frase para colocar numa música. Para mim é muito mais importante isso do que quanto eu vou vender de disco, do que números, entendeu? Essa coisa de número para mim não quer dizer nada, sabe? Não quer dizer absolutamente nada, sabe? A mesma coisa, a questão dos prêmios na música, para mim também não quer dizer nada. É legal ganhar prêmio, mas, cara, como é que eu vou dizer que tal artista é melhor que eu ou eu sou melhor que o cara? Não tem como, cada música é de um jeito, entendeu? E cada música bate em cada pessoa de um jeito. Então, para mim, como compositor, e sendo dono da minha carreira, eu escolho meus momentos e as brigas que eu quero ter na hora de fazer os lançamentos do disco. Eu quero que meus álbuns não precisam ser sucesso de vendas. Eles precisam ser sucesso de atemporalidade, que as pessoas vão ouvir isso daqui a muitos e muitos anos e se identificar com isso, sabe? Para mim, deixar algo que seja visto durante muito tempo, para mim é mais importante. E quanto custa a felicidade? E quanto tempo tem de duração? Já é mais cara que a realidade e dura menos que a alucinação. O tempo todo se inventa de novo, miraculoso jeito de vender. A propaganda diz num apavoro que ter já vale muito mais que ser. Confiar em quê? Cultivar o quê? Substituir e satisfazer. Confiar em quê? Cultivar o quê? Substituir. Mareação, que tem participação de Natália Matos. Natália Matos, demais, uma cantora paraense, que quem me indicou foi Yuri Queiroga, o produtor do disco. Eu não conhecia ela, e ele me indicou, eu achei ela demais, bicho, uma voz incrível. Ela foge um pouco dessa coisa da cultura paraense que veio muito forte, né, da parada da guitarrada e tal. Ela tem um som mais pop e vai para um outro caminho, e eu curti muito, bicho, o jeito que ela cantava, e precisava de uma voz feminina junto nesse refrão e tal, e peguei muito essa sacada desse, puta, velho, vai ficar muito foda. Até porque essa música é inspirada num poema de Elizabeth Bishop, que é uma poetisa americana que morou no Brasil durante a ditadura. E quando tem uma cena muito boa, assim, de um poema dela, que ela fala que quando rolou o golpe de 64, ela achou que as pessoas iam estar quebrando tudo nas ruas e tal, que o povo ia estar indignado. E quando ela abre a janela do apartamento dela, as pessoas estão na praia, o pessoal está jogando bola, a vida segue, entendeu? Essa passividade do brasileiro, e aí ela fala, essa frase inclusive é dela, né? Essa insuportável alegria de viver do brasileiro, incomodava muito ela. Ela fazia, bicho, você compra manteiga no mercado, quando você chega em casa a manteiga derreteu, mas ninguém reclama. O sabão em pó emboloa, mas ninguém reclama. E segue, entendeu? Aí ela não conseguia entender esse modus operandi do brasileiro de ser passivo a essas coisas, né? Mas historicamente a gente é um povo passivo, né? A gente é o povo do jeitinho. E isso acaba complicando a gente em vários momentos. Agora tem vamos... um dado... Não, segue. Não, segue. pode falar. Não, tem um dado de tipo, de ter essa Natália, Belpuan, ter o Yara também no disco, que vamos chegar nela já em Pod Estrela. Ter essas minas, sabe, no disco, assim, são minas que têm um discurso muito forte, não só na música, mas da postura delas também, sabe? Eu acho importante estar do lado de mulheres com tanta representatividade, assim. Acho importante ter isso no meu álbum. É um álbum que representa tanta coisa, bicho, pra mim, e tá com essas minas juntos, pra mim é uma grande honra, assim. Fico muito feliz de elas terem topado participar do disco e tal, e ter essa força delas no álbum. Perto do vento, procurar a direção e flutuar, se jogar com toda a força sobre o pensamento. Vamos agora para outra música, Pod Estrela, o Yara Torrente. É isso o nome da participação? Exato, o Yara é lá da banda mais bonita da cidade. É uma parceirona, a banda mais bonita já gravou um monte de música minha, a gente sempre faz show junto e tal. Eu queria já há muito tempo trazer ela para um trabalho meu, o que foi muito, muito bacana, eu ia junto. E essa música fala um pouco na verdade, é uma conversa, tipo, minha formação é católica,
sabe? Eu fui coroinha e tal, não sei o quê. E um belo dia eu tava pensando, eu disse, pô, bicho, eu nunca tive uma voz do outro lado na hora que eu rezava, né? Alguém dizendo, não, porra, faz isso aqui não, vai por aqui, vai por ali e tal. Eu nunca tive essa voz, na verdade, sempre foi uma conversa comigo mesmo. Então essa música questiona, tipo, será que a gente não é o nosso próprio Deus? Será que a gente não é o grande Senhor das nossas escolhas, entendeu? Então essa música questiona um pouco esses dogmas das religiões, assim, do quanto a gente é o nosso próprio Deus. Que na verdade somos pó de estrela, iluminamos depois de escurecer. E sem você já não faz sentido. E sem você já não faz sentido. Antes de partir pra próxima música, tem alguém que você ainda quer muito trabalhar junto, assim, que você quer fazer? Acredito que tem muita gente, mas alguém especial, assim, que você, nossa, no próximo disco esse cara aqui não pode faltar, essa mulher aqui não pode faltar. Nossa, velho, tá com tempo? Porra, tem uma galera, velho. Tem uma galera. Tem uma mina que ela é muito amiga minha, a gente faz bastante coisa junto, mas nunca tive ela em disco. Já fiz show com ela, tá mais em disco, nunca quer Fafá de Belém. Que eu adoro, velho, adoro Fafá, a gente ficou muito amigo. Eu acho ela uma cantora incrível, assim, dessas cantoras que canta com o coração na boca e é muito bonito. Então Fafá é uma. Puta, tem uma galera, velho. Os caras da Nação Zumbi, por exemplo, eu já trabalhei de certa forma. Dengue já gravou um disco meu, Pupilo já produziu um disco meu, sabe? Já fiz música com Jorge do Peixe, mas nunca fazer algo eu junto com a Nação. O próprio Mundo Livre S.A., Fred 04. Tem uma galera, cara. Porra, tem muita gente, bicho. Tem muita gente. Se eu for começar a brincadeira aqui, porra, Tuston Mudo, Sonic Youth. Chegaremos lá, olha, chegaremos lá. Entre Coronéis. Entre Coronéis, tipo, se você observar o disco, quando chega em Entre Coronéis e a próxima música, é exatamente a hora que a gente faz, bicho, vamos embora que dá. A gente vai se adaptando como água, que é o que eu passo em Entre Coronéis, que essa música é inspirada num poema do Lao Tse, que é um poeta chinês do século 1000 anos atrás, que é isso, como o ser humano é feito como água, que a gente vai sempre se adaptando às diversas situações que a gente é colocado. E o refrão explode falando, né? Enfrentar qualquer perigo, coragem para lutar, sabe? E mesmo a gente estando entre coronéis, mesmo em lugares como o Recife, que o sobrenome de famílias importantes ainda importam muito, sabe? O que é de uma besteira absurda, que para mim o que importa é só, velho, o seu nome e a força que você traz com você, entendeu? Uhum. Para mim isso é muito mais importante, mas em alguns lugares do Brasil a gente ainda vive esse tipo de meritocracia familiar, vamos dizer assim, sabe? Então essa música fala um pouco disso. E no final é tipo, bicho, vamos nessa. Eu não tenho nenhum sobrenome, sabe, de importância. Eu consegui sair de Olinda, velho. Eu saí da minha terra natal, hoje eu moro em São Paulo, criei meus filhos pela música, sabe? Consegui dar uma boa instrução pros moleques através da música. Pelo pouco que eu consegui, eu acho que já consegui muito. Ainda tem muita coisa que eu quero lutar. Mas foi isso, tipo, eu fiz meu nome, sabe? Com a ajuda de muita gente, mas eu fiz meu nome. Não teve nenhum sobrenome por trás me empurrando. Eu nunca tive que estar ligado a qualquer tipo de partido político para conseguir qualquer tipo de barganha. Pelo contrário, eu banco meus discos, entendeu? É uma relação da porra, bicho. Eu tenho uma banda que é o Del Rey, né? Que toca os Roberto e Erasmo Carlos junto com o Mombojó. E aí a gente fala que os cachês desse show é cachê Robin Hood, que tira do rico para dar para os pobres, que é a gente. E essa grana a gente investe nos nossos trabalhos autorais. O Mombojó investe nos discos dele, eu vou investindo nos meus discos, nas minhas ações. Acho que é por aí, velho. Acho que essa música mostra um pouco dessa garra que a gente precisa ter todos os dias. Viver como água sempre se adaptando. O lugar comum, a diferença e a condição. Viver como lama nos sapatos de alguém. Entre coronéis, sobrenomes e cartéis. Respira mais fundo até achar o equilíbrio. Pensa como age, age como quer falar. Sua intuição, um Deus em exercício que dança no escuro sem medo.
tem nenhum sobrenome por trás e saiu do Nordeste, que é quem tá no Rio, quem tá em São Paulo é tudo mais fácil. Agora quem tá no Tocantins, quem tá no Nordeste, quem tá aqui pra essas regiões mais afastadas dos grandes centros é mais difícil, né? Cara, tanto que eu tive que vir para São Paulo, né? Não só eu, mas como diversos artistas nordestinos e do norte também. A gente uma hora tem que vir para cá mesmo, sabe? Para expandir e exatamente conseguir fazer mais coisas e conseguir puxar mais amigos de lá para cá, tá ligado? Eu acho que essa é a grande sacada. A gente brinca muito dizendo que o Mangue Beat veio, abriu o caminho a Facão, né? Aí a gente já veio, pegou a estrada de barro e começamos a botar mais umas pedrinhas. Os próximos que vão vir vão começar a deixar esse caminho mais tranquilo, para outros e outros virem também. Essa referência nordestina, bicho, eu não vou largar nunca na minha vida, porque isso é o que me mantém vivo, entendeu? Isso é o que me fortalece. São as minhas origens, é o lugar de onde eu vim. São as pessoas que eu conheço lá, são as pessoas que me inspiram, entendeu? Então, acredito que o Nordeste, eu tô sempre carregando o Nordeste, velho. Eu tô sempre carregando os amigos do Nordeste, sabe? Eu fiz questão de nunca mudar meu sotaque, mesmo trabalhando na TV. O sotaque é uma parada que eu não mudo mais de jeito nenhum, velho. Sabe? De tipo, chegar a perguntar às emissoras que eu trabalhei se eu tinha que botar isso em contrato, tá ligado? Os caras, não, a gente quer você com sotaque mesmo, é isso aí e tal. Que é essa força que a gente carrega. Eu acho que a gente é muito forte por isso. Agora a última música do álbum é Frevo e Fúria, com Andreas Kisser. Cara, então, Andreas Kisser é desses caras que você perguntou com quem eu tinha vontade de trabalhar, e Andreas é um dele. Massa. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Ah, beleza, porque o telefone aqui deu um puta pau, mas enfim, tá rolando. Andreas é um desses caras, velho. A vida toda, desde a época do Chico Tosado, eu queria chamar Andreas pra fazer alguma coisa. Muito, assim, acho ele um guitarrista incrível, é uma referência pra mim. E eu achava que eu não tinha uma música à altura, tá ligado? Pra chamar ele. E aí, quando eu fiz Frevo e Fúria, eu disse, agora eu tenho uma música pra chamar Andreas Kisser, velho. E foi massa, que ele participou e foi demais, velho, ver esse cara tocando guitarra numa música minha. É proibido pensar, falar, informar, todo o direito de argumentar. É proibido pensar, calar, se esquivar, engolir a seco com gosto de sangue, pra depois deixar sangrar, gritar, se rebelar. Pra depois deixar sangrar, gritar, se rebelar. Massa. Então a gente fecha o álbum. Eu tava lendo algumas matérias sobre o disco, e é um disco que você fez a opção de não ter bateria, é isso? É isso, é um disco que ele foi pensado para ser uma grande percussão, bicho, que ela foi gravada por Lucas dos Prazeres, que é um percussionista incrível lá de Pernambuco. Segundo Naná Vasconcelos, o falecido e querido amigo Naná dizia que Luquinhas era o herdeiro musical dele, sabe? E Lucas é um moleque incrível, ele tem vários projetos lá na comunidade dele, tem a Orquestra dos Prazeres, que é uma coisa linda. E é um monstro, velho, tocando percussão. É um monstro. Então foi engraçado isso, porque eu peguei desse bicho, não rola bateria, eu queria uma percussão muito forte, que eu acho que as letras desse disco pediam essa coisa mais tribal, essa coisa mais porradona mesmo. E aí eu fui pra Olinda gravar essas bases com o Lucas. O engraçado é que eu nunca gravei um disco em Olinda, bicho, que é a minha cidade. Foi a primeira vez. Já gravei em Recife, já gravei em São Paulo, no Rio, em vários lugares, mas nunca em Olinda. Por isso que esse disco é tão especial pra mim, sabe, velho? Boto fé, você... É aquela coisa de não largar as origens do Nordeste. Inclusive gravar o disco lá, né? Cara, foi demais isso, bicho. Foi demais. A gente gravando com o Buguinha Dub lá e tal. E uma hora eu parei assim, eu disse, porra, velho, eu tô gravando um disco em Olinda, velho. Que foda, tipo, que maravilha, tá ligado? Eu tô na minha cidade. E era um momento que quando eu fui pra Olinda gravar essas bases, fazia um tempo que eu não ia e eu tava morrendo de saudade. Então foi uma mistura de tudo, assim, que acabou refletindo no álbum mesmo, sabe? No jeito que a gente ia seguir. E foi massa, assim, esse disco tem uma grande mão influenciadora demais, que é de Yuri Queiroga, que é o produtor do disco, que é um parceiraço, bicho, muito parceiro, um cara que toca comigo já há mais de 15 anos,
que me entende como ninguém, tá ligado? E que me instigou a sair da zona de conforto, sabe? Eu acredito que em álbuns anteriores eu estava muito já na zona de conforto, eu já sabia o que eu queria, já era o caminho mais fácil ali. E Yuri instigou eu exatamente dar essa virada, bicho, de fazer, bicho, vamos lá, vamos nessa, vamos mexer em tudo. E foi muito legal, velho. E sobre Recife, você já tocou no carnaval? Você tem vontade de tocar no carnaval de novo? Tem toda uma polêmica quanto ao carnaval de Recife hoje. Eu falo do carnaval de Recife, toquei nesse assunto porque é um sonho que eu tenho de conhecer o carnaval de Recife. Acho que é o sonho de muita gente, eu vejo muita gente falando, nossa, eu preciso ir no carnaval de Recife, de Olinda. Como é que você vê o futuro lá do seu estado, nessas festas populares, que são festas que já históricas? Ó, velho, eu acho que, tipo, o carnaval, o São João, são tradições populares que nunca vão morrer. O povo sempre vai estar na rua fazendo coisa, sabe? Entra governo, sai governo, as políticas mudam, os interesses mudam, mas a cultura do povo está sempre viva. Isso nunca vai deixar de existir, entendeu? Então, tem governos que entram que trabalham mais essa questão de trazer essa coisa da tradição, da cultura popular, botar nos grandes palcos da cidade, que é muito legal. Aí entra outro governo que não, o legal é trazer banda do Rio e de São Paulo, que são famosas, e é isso que o povo quer ver, porque ninguém quer ver frevo. Cara, mentira, todo mundo quer ver frevo. Todo mundo quer se emocionar com os maracatus, entendeu? É isso que a gente quer. Eu acho que o turista que vai para Pernambuco assistir o carnaval, bicho, ele já vê esses shows que rolam no Sudeste e tal, ele já vê isso. Lá ele quer ver a cultura viva, ele quer ver a cultura local. Tem um filósofo, eu não lembro o nome do cara, mas tem uma frase muito boa dele que ele fala que quanto mais você interioriza a sua arte, mais você está falando para o mundo. E eu acho que um cara tipo como o Chico Science entendeu perfeitamente qual é a dessa frase. Quanto mais a gente fala da nossa região e mistura as coisas que a gente vê no mundo com as coisas da nossa região, a gente está falando para muito mais gente. E acredito que o carnaval tem essa força, entendeu? Então, a gente, na área cultural em Pernambuco, a gente sempre fica muito atento aos movimentos de governo, de prefeitura, e quando a gente tem que bater o pé e ir para a briga com esses caras, a gente vai, porque é importante a gente se posicionar, porque se a gente não se posicionar, a galera passa por cima. Só para você ter uma ideia, quando o Mangue Beat apareceu em Pernambuco, ninguém dava a mínima, bicho, de governo. Galera do governo não dava a mínima. Chico Sainz só começou, e o movimento Mangue só começou a ter algum respeito pelos governantes quando eles pipocaram lá fora, no Summer Stage, aí começou a ter matéria do mundo inteiro, começou a jornalista do mundo inteiro ir para Pernambuco. Aí hoje a coisa mais hipócrita que a gente tem é chegar no aeroporto em Recife e ter um caboclo de lança te esperando. Você faz, porque é muito engraçado, né, velho? Bota um caboclo de lança na porta do aeroporto, mas não dá nenhum incentivo para a galera do Maracatu que vive na Mata Norte e, tipo, se mata para conseguir botar o brinquedo na rua, tá ligado? Se mata todos os anos. Isso era para, tipo, talvez se eu trabalhasse num esquema desse, bicho, toda a grana da cultura ia muito para essa galera, velho. Muita parte do dinheiro ia para essa galera, porque eu sei que você investindo na cultura popular atrai muito mais turista também. As pessoas iam querer conhecer esses lugares, entendeu? E não ver um caboclo de lança na porta do aeroporto, que isso não representa nada. Isso não é nem 5% do que é a nossa cultura, entendeu? Uhum. E você é um entusiasta, né, de festas populares, de festivais, roda festivais, inclusive, cobrindo pelo Multishow. Eu lembro, eu vou fazer essa pergunta só porque eu queria te falar isso. Uma vez eu te vi, e você falando da música consumo, e aí você falando de humildade e tal, e eu te vejo como uma pessoa muito humilde, porque quando eu tava na festa de Iemanjá, acho que ano passado, 2018. E aí eu te vi lá, todo, tipo, você tava super no meio da galera, de Havaiana e tal, e super tranquilão, e eu falei, até queria ter tirado uma foto contigo, mas fiquei com vergonha e tal, não fui lá te Pô, devia cumprimentar. ter colado, pô. Devia ter colado. E aí, e pra mim, aquele foi um dia muito especial, porque foi minha primeira festa de Iemanjá, ia rolar um show do Benegão ali no Lalá, e você tava ali no meio da galera, tipo, foi um dia muito Ai, foi especial. demais esse show.
Foi, Foi foi, demais esse show. foi do caralho aquele dia. Acho que você já tava lá por causa do carnaval, né? E você acompanhou, você cobre o carnaval de Salvador também. Foi uma coisa que eu me apaixonei também, foi pelo carnaval de Salvador, que é muito maior do que aquilo que você vê na TV. E você acaba descobrindo muita coisa boa, os blocos afro e tal. E aí você é um entusiasta, né? Você gosta dessas festas, você gosta de festival. Cara, eu gosto muito do rolê. Eu sou um entusiasta da música brasileira, bicho. Minha vida é ficar no Twitter retweetando as coisas que eu curto, tá ligado? Tipo, eu acho demais, velho. Eu acho demais. Esse dia foi muito legal, velho. Eu lembro muito desse dia. Achei muito foda. Fui lá pro Lalá pra assistir Benegão. Acabei vendo Luiz Aliança, se eu não me engano. Foi. Um outro maluco, um outro maluco que era do interior da Bahia O também, um Irã. rapper. O Irã. O Irã. Muito bom, que depois eu vi ele num trio elétrico enquanto eu tava cobrindo lá pela Band. Aham. Foi bem bacana também. Bicho, eu gosto de gente, eu gosto de estar na rua, velho. A minha escola é essa, tá ligado? A gente fica mais inteligente quando a gente tá na rua, com gente, sabe? Falando com gente, trocando ideia com gente. Tipo, com gente de tudo que é lugar, tá ligado? Eu tenho maior preguiça desse rolê do, nossa, eu sou uma pessoa conhecida, talvez eu não possa estar aqui. Porra, velho, nossa, bicho. O que eu faço na televisão, bicho, é só reportar as coisas que eu tô vendo, tá ligado? Tipo, a galera, acho engraçado quando os caras chegam pra mim, não, porque você manja muito de música. Eu disse, bicho, eu não manjo nada de música, eu gosto de música, tá ligado? É Exato. completamente diferente, tá ligado? Pra mim não tá interessando se foi em 79 que o cara quebrou a palheta da guitarra. Porra, pra mim tá interessando é se o cara deu sangue tocando ali e me emocionou, tá ligado? Uhum. É esse tipo de coisa que é bonito. Pô, imagina, eu num 2 de fevereiro, velho, ali, tendo a oportunidade de conhecer essa outra Salvador que eu não conhecia. Tu acha que eu ia ficar dentro de um hotel, velho? Nem, mas de jeito nenhum, velho. Quando eu tô em Olinda, é engraçado, velho, que eu faço o mesmo rolê que eu sempre fiz, velho. Saio da casa da minha mãe, ando 5 quarteirões. Primeiro que eu gosto muito de ficar na casa da minha mãe toda vez que eu vou pra lá, que é uma forma de ver ela e de curtir o meu bairro. E toda vez que eu vou pra Recife é de busão. Então tem uma galera que me conta no busão e fala, caralho, velho, não tá fácil pra ninguém tá dentro do busão. Então, eu fico dando muita risada desse bicho, eu faço essa porra desse caminho desde que eu nasci, tá ligado? Aham. Não é agora que vai ser diferente, velho, sabe? Tipo, não tem. Eu acho que quando você começa a se dar muita importância, é porque alguma coisa tá muito errada, entendeu? É que alguma coisa tá muito errada e você precisa rever um pouco seus conceitos. Pelo contrário, eu dou importância às coisas que eu vejo na rua, velho. Eu dou importância às pessoas que passam por mim todos os dias, sabe? É isso que me deixa maior, bicho. É isso que me deixa mais inteligente. Essa troca é essencial. Pra mim, como apresentador de TV, pra mim, como músico. Se não tiver essa troca, bicho, eu vou ser só mais um desses carinhas, tá ligado? Falando ali qualquer coisa sem nunca ter vivido aquilo. Eu preciso viver as coisas pra poder falar com sinceridade. Eu lembro de uma foto que você tirou nas redes sociais, uma foto não, um vídeo, e tinha várias máscaras do Baiana System assim atrás. Você já entrou na rodinha do Baiana? Como é que foi isso? Nesses festivais aí você tem a oportunidade de entrar na roda do Baiana, entrar na roda aí de outros artistas? Velho, eu entrei na melhor. Cara, eu entrei na melhor roda do Baiana. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Eu entrei na melhor roda do Baiana da minha vida, velho. Que foi no Carnaval de Salvador. Foi o único dia que eu tinha folga. Velho, ano eu tava passado? destruído. Foi 2018, Então, talvez eu tava lá 2017. também, eu tava lá também. Eu acho que Foi na... no Barrondina. Foi na Barrondina, tipo, foi quando o Isso. Caetano Veloso subiu? Cara, eu não lembro. Não lembro. Ah, não. Não lembro. Eu não sei se foi 2018 ou 2017. Que, porra, são 4 ou 5 anos cobrindo carnaval pela banda lá, velho. Que eu já nem sei mais os anos que eu vou. Mas acho que foi talvez 2018. Não lembro, mas talvez tenha sido. Eu tava lá, velho, meu único dia de folga. O hotel da Band fica exatamente na frente de onde monta aquela plataforma toda da Band e tal. Então é impossível você dormir, é impossível qualquer coisa, porque os tiros estão passando. Aí eu disse, velho, vou lá fora tomar uma cervejinha e tal, de boa. Tô lá, né, chinelinho, camiseta e bermuda, tomando uma cerveja, e aí eu vejo vindo o navio pirata. Bicho, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tirei a camisa, amarrei na cabeça e fui vindo de encontro, tá ligado? Pá, 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 pá. Véi, daqui a pouco eu tava dentro daquela roda e foi demais, velho. Foi demais, uma puta roda boa, uma puta energia boa. Sabe, o trio dos caras é pequeno em relação
aos trios Uhum. aos grandes cantores de axé, né? É um trio bem menor. Mas é um trio, velho, que é coração de mãe, velho. Cabe todo mundo ali embaixo se diverte. Você vê que tá todo mundo na mesma energia. Esse dia foi muito foda, foi muito especial pra mim, velho. Que, sem querer, eu não sabia qual era a hora que o Baiano ia passar. Sem querer, tipo, eu saí do hotel, quando eu abri a primeira latinha de cerveja, eu vejo o Vini no trio. Eu disse, velho, se não for agora, não é mais nunca, né? Eu sei que eu arrebentei meu chinelo. E aí o mais engraçado é que 2 dias depois, os caras do Baiana me mandaram uma foto. Porque tem um fotógrafo que vai em cima, né, tirando foto da galera. Sim. E tá muito boa, velho. Uma foto minha, assim, fumando um cigarro com a camisa na cabeça. Os caras, tava na roda, né? Foi demais, velho. Foi muito legal. Sempre que eu posso, bicho. Sempre que eu posso, eu tô vendo shows. Fazendo os shows pelo Multishow, por exemplo. Eu poderia só apresentar ali a banda e tal, descer e ir ali pro camarim, voltar, dar um tempo. Eu gosto de assistir os shows, sabe? Porra, pensa que oportunidade massa, velho. Eu tô num lugar muito privilegiado, que é ali do lado da House Mix. Então, numa posição muito boa para ouvir o som. Tô mais alto do que todo mundo, né? Porque tem que posicionar as câmeras mais alto. Tu acha, velho, que eu vou deixar de ver um show foda, tá ligado? Que sei lá quando eu vou ver de novo pra ficar trancado num camarim. De jeito nenhum, velho. Fica ali, pirando no show, tá ligado? O produtor morre comigo, velho. O produtor volta pra descansar e eu fico lá, pirando nos shows, tá ligado? É tipo, não é... tem uma frase de Chico Science que é muito boa, né? Que é tipo, puta, diversão levada a sério. Cara, o meu trabalho é pura diversão levada a sério, tá ligado? E eu aproveito ao máximo essa diversão, velho. China, muito obrigado pela sua presença aqui no Boto Fé nesse som. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista. Muito obrigado por falar tudo isso que você falou. Foi muito inspirador, muita coisa que você disse, explicar as músicas do álbum e sobre esse momento do Brasil. Foi muito interessante mesmo, bastante enriquecedor pra mim, espero que seja. Com certeza vai ser pro ouvinte também, e principalmente pro ouvinte aqui de Palmas, que tá precisando muito ouvir isso, principalmente essa galera mais nova aí que tá começando a entrar na cena, a engajar nos movimentos culturais, a criar de fato uma cena aqui em Palmas. Acho que vai ser bastante enriquecedor. Então, muito obrigado. E aí, para sua despedida, eu queria também que você deixasse uma mensagem para a galera, não só aqui de Palmas, mas para essa galera mais jovem do Brasil aí, que tá começando agora na música, essa galera que tá fora dos grandes centros, essa galera que tá tipo em Roraima, tá em Amazonas, em Mato Grosso, esses estados que não recebem tanta atenção, que não tem grandes festivais. O que você tem de recado para esse pessoal? Bom, primeiro eu queria agradecer o papo, também achei demais, velho. Foi uma puta troca boa. Eu sempre fico feliz, velho, quando a gente troca ideia e todo mundo sai mais inteligente, tá ligado? Então eu saí bastante inteligente desse papo, é sempre massa poder falar sobre o disco, falar sobre as coisas que eu penso e ter essa troca boa aí com você, velho, que conduz muito bem esse papo todo. Fiquei bastante feliz mesmo da gente trocar essa ideia. E, bicho, uma dica que eu posso dar, velho, é a minha própria experiência de vida, bicho. Junta a galera, velho. Não deixa de tocar, não. Vai atrás, tá ligado? Corre atrás. Recentemente eu fiz um trabalho para um monte de banda iniciante lá em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. E eles têm uma cena muito forte de música cover lá, de banda cover. E não tem... A cena autoral meio que agoniza lá. E aí nas conversas, foi quase um ano inteiro trabalhando com essa molecada. Bicho, por que vocês não juntam e começam a tocar num boteco, e daí esse boteco vai começar a pintar gente, e vai começar, vocês vão ter que ir para outro lugar. E assim eles começaram a fazer, cara. Hoje eles criaram um pequeno polo, que são 3 ou 4 bares, casas de show pequenas e tal, que eles conseguem tocar música autoral. Então eles já estão furando essa bolha dos bares só quererem banda cover, sabe? Eu acho que é muito... Vamos pra cima, velho. Vamos trabalhar. Se você acredita no que você faz, vamos embora, velho. Tá ligado? É o que eu faço todos os dias na minha vida desde que eu comecei, cara. Pra mim não é nada diferente de lá atrás pra agora. A única diferença, sinceramente, a única diferença mesmo é que hoje eu tenho um pouco mais de experiência. Tá ligado? Fora isso, a garra e a vontade de fazer música, de viver de música, continua igual, bicho. É todo dia nessa guerra. O músico trabalha mais do que a galera acha, não, o músico tá de boa, os caras vivem de brisa, né? Nada, bicho, a gente trabalha mais do que todo mundo, tá ligado? E trabalha muito mesmo, eu trabalho pelo menos 18 horas por dia na minha música, tá ligado? 18 horas por dia na minha carreira, pensando em cada passo. E eu acho que
Para quem quer viver de música, tem que meter a cara mesmo, bicho. Porque a gente é o dono do nosso negócio, não vai ter ninguém pegando a mãozinha da gente e levando. A gente que vai abrindo esses caminhos e criando parcerias, tá ligado? Então, uma dica que eu posso dar é essa, bicho. Esse leão que eu mato todo dia é o mesmo leão que eu mato desde que eu tenho 16 anos, tá ligado? Todo dia esse desgraçado aparece de novo e a gente tem que ter um fight. E assim a gente vai, tá ligado? É isso. Pô, fico muito feliz mesmo com o convite. Obrigado pelo papo mesmo. Fiquei muito feliz de trocar essa ideia. Valeu, China. Até a próxima. Valeu, meu velho. Aquele abraço. Fascista! Cidadão do bem! Tabacudo! Vai tomar no cu! Então tá aí. Este foi o China, pernambucano, ex-banda Shake Tosado, e hoje lançando o seu 4º álbum de estúdio, Manual de Sobrevivência para Dias Mortos. Não deixe de conferir nossas redes sociais. Eu estou no Twitter, @BotoFéNesseSom. No Instagram é Felipe BotoFéNesseSom. Os links estão na descrição. Tá lá o link pro Facebook, Twitter, Instagram. Tem o link também pro nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo BotoFéNesseSom. Toda sexta-feira eu te atualizo com uma lista que tem as novidades da música brasileira, os lançamentos da semana, lançamentos da música brasileira. Então, tá tudo na descrição deste episódio. E nós também, para quem não sabe, já estamos no YouTube. Para quem ainda não está muito acostumado com podcasts, ainda não tem um aplicativo de podcast, talvez seja mais interessante começar pelo YouTube. Então tá lá. E você também que gosta de podcast, mas prefere ouvir pelo YouTube, tá lá também. Procure Boto Fé Nesse Som. Este foi o nosso episódio que conversou com o China. E a gente volta na próxima quinta-feira com... Bom, eu toco há muito tempo e sou músico e tal, sou de Recife. E tenho um trabalho relacionado muito a essa cena, né, de lá. E faz muito tempo que eu toco. Mas eu tive várias bandas e tal. Só que há 2 anos atrás foi quando eu surgi e comecei o meu trabalho solo. E nesse trabalho solo, eu coloquei o nome Barro como nome artístico, né? Até então eu não usava esse nome. E aí eu me lancei, assim. Eu tenho uma construção que passa por muita coisa, assim, toquei rabeca, toquei percussão, tinha muita relação com a música tradicional de Pernambuco e do Nordeste, mas ao mesmo tempo sempre gostei muito de música pop, sempre gostei muito de sons do mundo, assim. Então termina que o meu trabalho sintetiza muito desse interesse, né, pela música popular brasileira, pela música pop. Então o meu som termina sendo a confluência dessas várias vivências que eu tive, né, como músico, como pessoa mesmo, né, também. Ele, Barro. Então, não perca essa entrevista. Barro, que é também de Pernambuco, já tem 2 álbuns, tem muita coisa boa também para você ouvir nessa entrevista. Então é isso, galera. Espero você na próxima semana. Não deixe de recomendar esse podcast aos amigos. Espalhe a música brasileira. Espalhe esse podcast. Recomende o álbum do China. E não deixe, claro, de fazer o seu comentário, de deixar o seu feedback. Pode mandar e-mail, pode deixar o comentário no Insta, no Twitter, nas nossas redes sociais, em qualquer uma das nossas redes sociais. Se você usa um aplicativo, um tocador de podcast que permite avaliação, que permite comentários, então faça isso, acho que é importante também. Avalie a gente e pode entrar em contato comigo pessoalmente também, para você que vai entrar no grupo no WhatsApp, pode me mandar mensagem no WhatsApp também, a gente conversa, se tiver sugestão de pauta também. Um grande beijo, um abraço, uma ótima semana, um ótimo final de semana para quem tá aqui no Tocantins, aquela temporada de praia maravilhosa, uma ótima temporada de praia para vocês. Até mais!